Quando chega o Dia dos Pais, nós somos cercados por imagens de pais, filhos abraçados, história de gratidão, homenagens e lembranças felizes. E elas existem, mas existe uma parte da experiência humana que quase nunca aparece nessas datas. Nem todo mundo consegue dizer pai e encontrar dentro de si uma lembrança confortável. Para algumas pessoas, pai significa presença. Para outras, ausência. Para outras, espera, medo. E existem pessoas que carregam sentimentos aparentemente contraditórios. Amam o pai e, ao mesmo tempo, guardam marcas profundas da relação com ele. Por isso, antes de falar sobre ausência paterna, nós precisamos fazer uma distinção. Pai e função paterna não são exatamente a mesma coisa. O pai é uma pessoa concreta, com sua história, seus limites, seus afetos e suas impossibilidades. A função paterna diz respeito a algo mais amplo. Ela participa da introdução da criança no mundo, para além da relação inicial de dependência, da construção de limites, da experiência de separação, da alteridade e da possibilidade de desejar e existir como alguém diferente no mundo. E essa função não necessariamente será exercida exclusivamente pelo pai biológico. Um padrasto, um avô, um outro cuidador ou outras relações significantes podem participar dessa construção. Por isso, nós encontramos histórias muito diferentes. Existe o pai fisicamente ausente. É aquele que foi embora, morreu, desapareceu ou simplesmente não participou da vida cotidiana. Quando isso acontece, a criança nem sempre interpreta a ausência como problema daquele adulto. Ela pode transformá-la numa pergunta sobre si. Por que ele não ficou? Por que não fui importante o suficiente? Se eu fosse diferente, ele teria me escolhido. A criança tende a colocar-se no centro daquilo que acontece ao seu redor. E uma ausência que pertence à história do adulto pode acabar sendo registrada subjetivamente como uma insuficiência da criança. Mas existe outra ausência muito menos visível. O pai fisicamente presente e emocionalmente ausente. Ele estava na fotografia, estava na mesa, talvez trabalhasse, sustentasse a casa, cumprisse todas as obrigações, mas não perguntava, não escutava, não conhecia os medos, os desejos ou o mundo interno daquele filho. E existe uma solidão muito particular em sentir falta de alguém que está sentado ao seu lado, porque não há uma ausência concreta para explicar a dor. O pai estava ali e ainda assim algo faltou. Existe também o pai intermitente, é aquele que chega, promete, aproxima-se e depois desaparece novamente. Nesse tipo de vínculo, não existe apenas a ausência, existe a expectativa. A criança aprende a esperar. Talvez hoje ele venha, talvez dessa vez ele cumpra, talvez agora seja diferente. E algumas pessoas levam essa espera para outros vínculos da vida adulta. Não necessariamente porque elas desejem sofrer, mas porque aquilo que é imprevisível pode ter se tornado estranhamente familiar. Há ainda uma experiência mais delicada, quando aquele que deveria proteger também produz medo. Quando existe agressividade, humilhação, intimidação ou violência dentro da relação, a criança pode experimentar algo extremamente complexo, porque o psiquismo não funciona simplesmente dividindo as pessoas entre aquelas que amamos e aquelas que odiamos. É possível amar alguém e sentir medo dessa mesma pessoa. É possível sentir saudade e raiva. É possível desejar proximidade e, simultaneamente, precisar de distância. Isso não é incoerência, é ambivalência. E reconhecer essa ambivalência pode ser fundamental para que alguém consiga elaborar a sua própria história, sem precisar apagar nem o amor, nem a ferida. Existe ainda uma outra configuração cada vez mais comum, quando há mais de uma figura paterna. O pai biológico pode ter ocupado uma parte da história. O padrasto pode ter ocupado outra parte. Um avô, um tio ou uma figura significativa pode ter oferecido algo que faltou. E não precisamos transformar essas histórias numa competição para decidir quem foi o verdadeiro pai. O psiquismo não organiza necessariamente seus vínculos pelos mesmos critérios dos documentos. Ele os organiza pela experiência. Quem protegeu? Quem colocou limites sem destruir? Quem permaneceu? Quem reconheceu aquela criança como alguém? Quem ajudou a apresentar o mundo?
Diferentes pessoas podem ter participado de diferentes aspectos dessa função paterna. E existe, finalmente, o pai que praticamente não existiu na história daquela criança. Nesses casos, às vezes, não existe sequer uma lembrança para elaborar. Existe um espaço. E esse espaço pode ser preenchido pela fantasia. Quem ele seria? Como teria sido minha vida? Será que eu seria diferente se ele estivesse aqui? Às vezes passamos anos tentando responder perguntas que pertencem a uma história que nunca aconteceu. A parte do trabalho psíquico da vida adulta pode ser justamente abandonar a esperança de reconstruir perfeitamente aquilo que faltou. Não para dizer que não fez diferença, fez, mas para que a falta deixe de determinar todo o futuro. Porque talvez amadurecer não seja concluir. Meu pai não fez falta. Às vezes fez muita falta. Amadurecer pode ser conseguir dizer: fez falta. Isso deixou marcas em mim, mas essas marcas não precisam escrever sozinhas o restante da minha história. Talvez seja justamente aí que algo novo possa acontecer. Não apagando o pai que tivemos, não inventando o pai que gostaríamos de ter tido, mas reconhecendo a nossa história e construindo no presente recursos que talvez tenham faltado no passado. Limites, proteção, reconhecimento, pertencimento, capacidade de separar-se e liberdade para desejar. Por isso, nesse Dia dos Pais, eu gostaria de deixar uma pergunta bem diferente. Não apenas que pai você teve, mas o que você precisou construir em si a partir do pai que teve ou daquele que não pôde ter. Porque algumas ausências permanecem como parte da nossa história. Mas a ausência não precisa permanecer para sempre como destino.